Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. É uma alegria podermos estar com vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite que o irmão Ademar nos fez. E estamos aqui, a missão é pregar, não é? Onde Deus nos chama, nós vamos. Sempre a resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, numa noite chuvosa, queremos Te agradecer porque os Teus filhos foram trazidos até aqui. O Espírito Santo os motivou, o Espírito Santo colocou o desejo de Te adorarem e de virem à Tua casa para estudarem a Tua Palavra. Derrama o Espírito Santo sobre cada um, honrando a fé deles e respondendo às necessidades e os pedidos que todos têm. Ouve a nossa oração, derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua Palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, hoje Deus colocou no meu coração estudar com você sobre as 7 festas proféticas da Bíblia. Deus trabalha em ciclos de 7. Ele escolheu criar o planeta Terra numa semana de 7 dias. Ele escolheu contar a história da igreja cristã no Apocalipse em 7 capítulos. As 7 fases da igreja cristã, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, tá certo? Ele escolheu também processar o juízo celestial no céu em 7 fases. Ele também apresenta as 7 trombetas e 7 pragas. Enfim, queridos, Deus trabalha em ciclos de 7. E Deus também escolheu apresentar e revelar a obra ministerial e sacerdotal de Jesus Cristo em 7 festas proféticas. Quando vocês abrem a Bíblia em Levítico capítulo 23, abra sua Bíblia, em Levítico capítulo 23, vocês vão encontrar aqui as 7 festas proféticas. Estas festas proféticas eram realizadas cada uma no seu próprio dia, estabelecido por uma data do mês. Então o capítulo 23 começa, vamos ler a partir do verso 2, capítulo 23 de Levítico. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E começa com a qual? Com o sábado. O sábado não era uma festa marcada pela data do mês. Por isso diz assim o verso 3: 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A cada semana, o 7º dia era o sábado do Senhor. Isto já vem desde o Jardim do Éden, tá certo? Desde o Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2 e os versos 1 a 3, começou lá no Jardim do Éden antes do pecado. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus, que criou o mundo numa semana de 7 dias, estabeleceu o 7º como sendo o dia dele. Portanto, aqui no capítulo 2 de Gênesis, versos 1 a 3, diz assim: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Não é qualquer dia, é o 7º dia. Não é o 1º, o 2º, o 3º, não é você quem escolhe qual é o dia santo, qual é o dia do descanso. Deus já estabeleceu, é o 7º. E o 7º vem depois da sexta-feira. Tá certo? Então, queridos, esta é a festa semanal de celebração, dia sagrado, dia de descanso ao Senhor. Não tem nada a ver com a data do mês. Porém, agora, quando voltamos para Levítico capítulo 23,
vocês vão observar que as próximas festas, esta festa que nós lemos agora, que é o sábado, o 7º dia da semana, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Ela pertence à lei de Deus. Nós temos que fazer a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Deus. A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, primeiramente. Vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20 e vamos ver então a partir do verso 8. Aqui lemos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Estão vendo que é a mesma linguagem usada lá em Levíticos capítulo 23, verso 3? É a mesma linguagem. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Já desde o jardim do Éden, quando não existia nenhum judeu na terra, não existia Moisés, não existia judeu, mas Deus estabeleceu no jardim do Éden para a humanidade, o 7º dia como dia sagrado. Isto pertence à lei de Deus, os 10 mandamentos. Mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Agora, no capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 4, vocês vão encontrar as festas que não pertencem à lei de Deus, os 10 mandamentos. As demais festas, que eram 7 festas proféticas, que não tinham nada a ver com o dia da semana, mas tinham datas fixas, cada uma no seu próprio dia. Então, elas eram estabelecidas por datas mensais e ocorriam uma vez por ano, então caíam em dias diferentes da semana. Um ano poderia cair numa segunda-feira, no outro ano a festa poderia cair numa terça, numa quarta, assim como o seu aniversário. Ele cai em dias diferentes da semana, dependendo do ano, está certo? Porque ela é uma data fixa no mês. Assim também, as 7 festas proféticas de Levítico capítulo 23 eram festas estabelecidas por datas mensais. Vamos ler então a partir do verso 4. Levítico capítulo 23 e o verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Por que tempo determinado? Porque era uma data fixa. E agora o verso 5. No mês primeiro, o primeiro mês do calendário judeu era o mês de Nisan. O mês de Nisan corresponde a mais ou menos final de março, início de abril do nosso calendário. Era o primeiro mês do calendário judaico, mês de Nisan. No primeiro mês, que dia? No dia 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. No dia 10 do primeiro mês, eles escolhiam um cordeiro pascal. E no dia 14, eles sacrificavam o cordeiro pascal. Esta festa começou a ser celebrada no Egito. A primeira vez que foi celebrada a Páscoa foi no Egito, naquela noite em que o povo de Israel foi libertado do Egito. Foi o dia do Êxodo, quando eles saíram, aquela multidão liderada por Moisés saiu do Egito. Aquele foi o dia da Páscoa, foi a primeira Páscoa celebrada. Sempre, dali para frente, todos os anos, no dia 14 do primeiro mês, era celebrada a Páscoa, por mais de 1000 anos. Moisés viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo, então por cerca de 1500 anos, a Páscoa foi celebrada ano após ano, sempre no dia 14 do primeiro mês. E era uma festa profética, porque estava apontando para o futuro. A Páscoa não tinha um fim em si mesma. A Páscoa era um símbolo da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia nasceria na terra para perdão dos nossos pecados. Queridos, por mais de cerca de 1500 anos ela foi celebrada até que ela se cumpriu. Era uma profecia, tinha que se cumprir. E ela se cumpriu aonde? Na vida de Jesus. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, viveu 33 anos aqui nesta terra,
E ele morreu exatamente no dia da Páscoa. Jesus não morreu no dia errado, ele morreu no dia certo, no dia da Páscoa, porque Jesus, o Filho de Deus, nasceu para morrer. Com 12 anos de idade, quando ele foi ao templo, e ele ficou no templo, e quando José e Maria voltaram para casa sem Jesus, perderam o Filho de Deus no templo, e aí eles retornaram e o encontraram no templo e perguntaram: por que você fez isso conosco? Nós estamos aí nervosos, preocupados, te buscando. E ele disse: me convinha cuidar dos negócios do meu Pai. E apontou para o céu. Convém que eu cuide dos negócios do meu Pai. Com 12 anos, Jesus tinha consciência de que ele era filho de Deus. E ele estava na terra para cumprir uma missão, a missão do Pai. Ele veio para morrer. E ele morreu no dia 14 de Nisan, do ano 31. Este foi o ano em que Jesus morreu. Cumpriu a festa profética da Páscoa. Mas a segunda festa profética está aqui no capítulo 23 de Levítico e o verso 6. Leia comigo, verso 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. No primeiro dia era o dia 15 da festa dos pães asmos, era uma festa de 7 dias. Ninguém comia pão com fermento nesses 7 dias, o pão era sem fermento. Por quê? Porque simbolizava o corpo do Cordeiro de Deus que um dia morreria pela humanidade. Queridos, o primeiro dia da festa era um dia sagrado, ninguém trabalhava. Era um sábado cerimonial, era o dia 15. Esta também era uma festa profética, e ela se cumpriu. Quando é que Jesus Cristo comeu com os seus discípulos a última Páscoa? Ele convocou os discípulos para a última Páscoa. Você abre a Bíblia lá em Mateus, vamos abrir a Bíblia, capítulo 26, verso 17 em diante. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. A celebração da Páscoa era o comer a Páscoa. A Páscoa primeiramente significava a morte do Cordeiro, mas o comer da Páscoa era chamada de festa dos pães asmos. Era a celebração da Páscoa, o comer da carne do cordeiro. A carne do cordeiro era assada e eles comiam com ervas amargas. Só que naquela última Páscoa que Jesus comeu com os discípulos, ele transformou aquela Páscoa numa cerimônia que nós chamamos de a Ceia do Senhor, a Santa Ceia. A Santa Ceia foi introduzida por Jesus Cristo na última Páscoa que ele comeu com os discípulos, e foi na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite já pertencia ao dia 14, certo? Dia 14 era o dia da Páscoa que Jesus deveria morrer. Como ele ia morrer no dia 14, ele comeu a Páscoa algumas horas antes, com os discípulos, antes dele morrer. Na quinta-feira à noite já pertencia à sexta-feira. Então, queridos, naquela noite foi introduzida a cerimônia da Ceia do Senhor, que é descrita aqui em João capítulo 13. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, você vai encontrar aqui em João capítulo 13, a Ceia do Senhor. Jesus introduziu aqui a cerimônia do lava-pés. A Ceia do Senhor é composta pelo pão sem fermento, composta pelo suco da vide, pelo suco da uva, sem fermentação, porque tanto o corpo de Jesus era sem pecado, como o sangue de Jesus também era sem pecado, por isso o sangue e o pão eram sem fermento. Mas Jesus introduziu o lava-pés, que é a cerimônia da humildade, está em João capítulo 13. Esta é a Ceia do Senhor, o cumprimento da profecia da festa dos pães asmos. Agora, voltando para Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, volta lá para o capítulo 23 de Levítico. Agora vamos ver a terceira festa profética
Verso 9 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Antes de colherem a seara toda, eles colhiam os melhores frutos. Os melhores frutos pertenciam a quem? Para Deus. Eles colhiam as melhores espigas, faziam aqueles molhos e traziam ao templo. E isto era consagrado a Deus no dia das primícias. O dia das primícias era o dia 16. O dia 16 do primeiro mês. Vejam, Páscoa dia 14, Pães Asmos dia 15 e dia 16, a festa das primícias. E aqui diz o verso 11, capítulo 23, verso 11: e ele moverá o molho das primícias perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, ou moverá o sacerdote. Ao seguinte dia do sábado, o sábado cerimonial. Está falando aqui do sábado do Pães Asmos. O sábado do dia dos Pães Asmos era o sábado no dia 15, era um sábado cerimonial. Muitas pessoas confundem, pensando que quando fala a palavra sábado na Bíblia, sempre quer dizer o sábado, o sétimo dia da semana da lei de Deus. Não, nós temos que observar, quando a Bíblia fala do sábado da lei de Deus, o sétimo dia da semana, Deus usa a expressão meus sábados. Quando Deus fala dos sábados cerimoniais que estavam na lei de Moisés, que eram 7 festas, e eram feriados também, marcadas pela data do mês, Deus fala vossos sábados. Os sábados de Deus são eternos, assim como a lei de Deus é eterna. Mas os sábados cerimoniais não são eternos. Chegaria um tempo em que os sábados cerimoniais deixariam de existir. Abram a Bíblia em Oséias. Abram a palavra de Deus em Oséias. No capítulo 2 de Oséias e o verso 11. Oséias capítulo 2 e o verso 11. Todos acharam? Oséias capítulo 2, verso 11 diz: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas. As festas proféticas iam terminar? Sim. Deixariam de existir? Sim. Os sábados cerimoniais deixariam de existir? Sim. Por isso diz aqui: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Então, queridos, todo aquele cerimonial feito no santuário da terra, ele tinha um tempo marcado que passaria, e quando Jesus Cristo morresse na cruz, o templo terrestre, o santuário terrestre deixaria de existir. Lembram-se vocês que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima e embaixo, mostrando para todos que não tinha mais valor. O santuário da terra foi orientado por Deus, mas ele tinha um tempo determinado para existir, até que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus. Os cordeirinhos, os animaizinhos eram mortos, mas quando veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os animaizinhos pararam de morrer, não havia mais sacrifícios, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E 39 anos depois que Jesus morreu na cruz, o templo foi destruído totalmente no ano 70 da nossa era, pelo general Tito. Não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou do templo é o Muro das Lamentações, que ainda está lá. Então, queridos, o templo terrestre, o santuário terrestre, deixou de existir, passou. Por que passou? Porque entrou em vigor o santuário do céu. O santuário do céu não é cópia, o santuário do céu é realidade. O santuário do céu é eterno, o santuário do céu é o original. O santuário da terra estava na Jerusalém Velha, o santuário do céu está na Jerusalém Nova, a nova Jerusalém no céu. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8.
Hebreus capítulo 8. Vamos ler aqui o capítulo 8 de Hebreus e os versos 1 em diante. Todos acharam aí? Hebreus capítulo 8 e os versos 1 em diante. Ora, a suma, ou seja, o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Jesus não podia se assentar no santuário da terra. Jesus não podia entrar nem mesmo no lugar santo ou no santíssimo do santuário da terra. Não lhe era permitido, porque ele não era levita, ele não era da tribo de Levi. Nós sabemos que Jesus Cristo veio da linhagem de Judá. Ele veio da tribo de Judá. Ele não podia ser sacerdote no santuário terrestre. Deus então construiu um santuário para o seu filho. Jesus Cristo foi constituído sacerdote, não genealogicamente, porque ele não era da genealogia sacerdotal. Jesus Cristo foi feito sacerdote por ordem direta de Deus. Vocês se lembram de alguém que foi feito sacerdote diretamente por ordem de Deus e que também não tinha genealogia sacerdotal? Se lembram de alguém? Melquisedeque. Melquisedeque viveu antes da tribo de Levi existir. Melquisedeque viveu no tempo de Abraão. No tempo de Abraão, antes de Isaac nascer. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, um deles foi Levi, daí que vieram os levitas. Veja que Melquisedeque viveu muito tempo antes da tribo de Levi, mas a Bíblia diz que Melquisedeque foi constituído sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, todos acharam? Gênesis capítulo 14 e o verso 18 em diante. E Melquisedeque, rei de Salém. De onde era Melquisedeque? De Salém. O que é Salém? Salém era o antigo nome de Jerusalém. Jerusalém. Salém era o antigo nome de Jerusalém. Quem era o rei ali? Melquisedeque. E Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o. Falando, abençoou Abraão, não é? Abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele não tinha genealogia sacerdotal. Como é que ele se tornou sacerdote? Porque Deus o constituiu sacerdote. Queridos, Jesus Cristo não era da linhagem sacerdotal da tribo de Levi, mas Deus o constituiu sacerdote. E ele é o sacerdote no santuário do céu. Agora voltando em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, nós continuamos a leitura do sacerdócio de Jesus Cristo no santuário do céu. Hebreus capítulo 8 e agora o verso 2. Leiam comigo, capítulo 8, verso 2 de Hebreus. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Quem é ministro do santuário do céu? Jesus. Do verdadeiro tabernáculo, não era uma cópia. O da terra era uma cópia passageira, ilustrativa, só para ilustrar o trabalho de Jesus no céu, só para ilustrar o ministério de Jesus Cristo. Deus construiu o santuário da terra. Era uma ilustração para a gente entender aquilo que a gente não viu. O santuário da terra era visível, o santuário do céu era invisível, mas Deus ilustrou o invisível através de algo visível, levando você do conhecido para o desconhecido. Jesus Cristo no céu não está em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Não, Jesus Cristo no céu está no santuário. O santuário está na Nova Jerusalém. E aqui diz ministro do santuário, verso 2, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Agora vejam o verso 4. Ora, se Jesus estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Estão vendo? Se Jesus estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Por quê? Porque já existiam sacerdotes que nasceram sacerdotes,
filhos de sacerdotes, genealogicamente, mas Jesus não era. Se estivesse na terra, Jesus nem sacerdote seria. Continue a leitura então do verso 4, de Hebreus 8, verso 4. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar das coisas celestiais. Agora vejam o verso 6. Mas agora alcançou Jesus ministério tanto mais excelente. O ministério de Jesus é mais excelente do que o de Arão, dos levitas. Por quê? Porque Arão tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus nunca precisou oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele é o imaculado e santo Cordeiro de Deus. Nunca pecou, nem em pensamento, nem em intenções. Ele nasceu santo e viveu uma vida santa. É esta santidade dele que ele dá para você e para mim. Ele nos dá a santidade dele. Por isso ele tem no céu um ministério mais excelente. E o que mais? Quanto é mediador de um melhor concerto. Por que o novo concerto é melhor do que o velho? Porque o velho concerto se fundamentava em tipos, em símbolos, em cópias. Mas o novo concerto é realidade. No novo concerto, Jesus é o Cordeiro. No novo concerto, Jesus é o sacerdote. No novo concerto, Jesus é a luz, é a lâmpada que ilumina o mundo. No novo concerto, Jesus Cristo é o pão, ele é o pão da vida. Queridos, no santuário do céu, tudo gira em torno de Jesus. Jesus é tudo em todos. Por isso é chamado um novo concerto. Agora vejam o capítulo 8 e o verso 13. Capítulo 8, verso 13 de Hebreus. Dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Quando é que envelheceu o primeiro e deixou de existir? Quando Jesus morreu? Na cruz. O santuário da terra deixou de existir. Quando é que foi inaugurado o novo concerto? Começou com a morte de Jesus. Mas quando ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu, Jesus Cristo subiu ao céu exatamente para inaugurar e ungir o santuário celestial. Jesus subiu ao céu para inaugurar e ungir o santuário do céu. Ali ele foi entronizado como nosso sacerdote. Quando? 50 dias após a ressurreição dele. Agora voltando para Levítico capítulo 23. Em Levítico capítulo 23 nós estudamos com vocês as 3 festas: a Páscoa, pães asmos e primícias. As primícias se cumpriram no dia 16 do primeiro mês. Era uma profecia e apontava para a ressurreição de Jesus. As primícias apontavam para a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou como primícias dos mortos. Lembram-se vocês? E Jesus não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou com uma multidão de santos glorificados com ele. Vamos ler isso? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios e o capítulo 15. Vamos ler aqui a partir do verso 20. A partir do verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Leiam comigo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou no dia das primícias, porque ele é a primícia dos que dormem, dos mortos. Mas ele não ressuscitou sozinho. Então tem mais primícias de mortos aí. Quem mais são primícias dos mortos? Mateus 27. Mateus capítulo 27. Veja, quem são os outros chamados também de primícias dos mortos? Mateus capítulo 27. E vamos ver então os versos 51 em diante. Mateus capítulo 27, versos 51 em diante. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos. Quantos corpos?
muitos. Quando a Bíblia fala muitos, meus irmãos, são muitos mesmo. Eu imagino que é uma multidão de santos glorificados, lindos. A feiura humana, porque nós não temos toda a beleza de Adão e Eva, depois de tantos anos de pecado, mas essa feiura fica no túmulo. Quando nós formos ressuscitados em glória, com corpos glorificados, a feiura ficou, os defeitos ficaram, as doenças ficaram. Ressuscitamos na louçania e vigor da juventude, belos. Assim ressuscitaram esses santos com Jesus Cristo. Vamos continuar lendo o verso 52 e o verso 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, quando é que eles saíram dos túmulos? Na sexta ou no domingo? Quando esta multidão de santos glorificados saíram dos túmulos? Hein? Verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Queridos, sexta-feira, dia 14, não é dia de ressurreição? O que o dia 14 era no calendário judeu? O que era no dia 14 do primeiro mês do calendário judeu? Páscoa. Páscoa não é ressurreição. Páscoa é o quê? Morte. Na sexta-feira, dia 14, não ressuscitou ninguém. Houve um grande terremoto, as rochas se fenderam, os túmulos se abriram, mas eles ficaram esperando o Rei da Glória ressuscitar. Quando o Rei da Glória, Jesus Cristo, ressuscitou, aí uma multidão de santos glorificados ressuscitou também. Por isso que diz o verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, cidade de Jerusalém, e apareceram para muitos. Imagine as pessoas olhando aquelas pessoas lindas, as pessoas lindas, e eles, com aquele semblante glorificado e lindo, eles diziam: nós ressuscitamos porque ele ressuscitou. Nós ressuscitamos porque ele ressuscitou. E estas boas novas da ressurreição de Jesus revolucionaram o mundo. Estas boas novas incendiaram os discípulos que estavam com medo. Agora eles pegaram ânimo. E as boas novas do Evangelho foram espalhadas pelo mundo todo. Então, queridos, Jesus Cristo, ao ressuscitar no dia das primícias, ressuscitou com as primícias dos mortos. Ele tinha que ter os molhos. Lembram que a festa das primícias, eles consagravam o molho das primícias a Deus no santuário? Jesus Cristo, ao subir ao céu, ele levou com ele esta multidão de santos glorificados como primícias dos mortos. E ele foi introduzido no céu e os anjos vieram para adorá-lo. Ele disse: não, ainda não, deixe-me entrar até o meu Pai, até lá no santuário do céu. Deixe-me apresentar as primícias ao meu Pai, para ver se Deus vai aceitar as minhas primícias. E os anjos esperaram, e Jesus entrou na presença do Pai, apresentou o molho das primícias. Só que não era aveia, não era centeio, não era cereal. Ele apresentou o molho das primícias, que eram seres humanos, pecadores, resgatados pelo seu sangue. As primícias que eu comprei com meu sangue. Eles representam a multidão que vai ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Amém. A grande seara dos mortos ressuscitará na volta de Jesus. Mas as primícias dos mortos já estão no céu. Queridos, esta é a festa das primícias que se cumpriu, uma profecia que se cumpriu. Agora, voltando, queridos, para Levítico capítulo 23, vocês vão perceber que a quarta festa aqui no capítulo 23, era a festa do Pentecostes. A própria palavra Pentecostes está dizendo, era a festa dos 50 dias. Era a festa dos 50 dias, por isso era penta, não é? Costes, festa dos 50 dias.
contando a partir do dia das primícias, contando a partir do dia que Jesus ressuscitou, dia 16, contamos 50 dias. E aí foi o dia do Pentecostes. Exatamente, queridos. Jesus passou 40 dias na terra. E aí ele subiu para o céu. Isso está em Atos capítulo 1. Jesus, depois de 40 dias, subiu para o céu. E os discípulos permaneceram reunidos, orando e confessando seus pecados por 10 dias. Lembram-se vocês, Atos capítulo 1 e capítulo 2. Quando se completaram 50 dias, o Espírito Santo foi derramado. Foi a chuva temporã do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Mas por que o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes? Porque Jesus foi entronizado no céu. Lembra-se, Jesus falou: eu irei, e quando eu for, vos enviarei o Consolador. Quem é que mandaria o Espírito Santo descer? Jesus. Quando é que Jesus mandou o Espírito Santo descer? Quando ele foi entronizado no santuário do céu. Primeiro Jesus ungiu o santuário do céu e foi entronizado. E aí ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, a festa do Pentecostes representa a inauguração do santuário do céu, a entronização de Jesus no santuário do céu e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Deus na terra, o início da era do Espírito Santo, o início da dispensação do Espírito Santo. Até ali, queridos, o Espírito Santo aparecia, mas não tão frequentemente. No Antigo Testamento vocês veem o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em pessoas, como em Moisés, como em Gideão, como em Sansão. Vocês sabem que o Espírito Santo se apossava de pessoas por uma missão específica, mas o Espírito Santo não era derramado assim abundantemente sobre todo mundo no Antigo Testamento. Ainda não era a dispensação do Espírito Santo. Mas quando Jesus foi entronizado no céu, ele cumpriu a promessa: eu vos enviarei o Espírito Santo, e sereis batizados com fogo e com Espírito. Hoje, queridos, desde o dia do Pentecostes, o Espírito Santo não está limitado a ser derramado sobre uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Hoje, todo aquele que crê em Jesus como Salvador, todos os filhos de Deus que nasceram da água e do Espírito, eles podem sim ser batizados pelo Espírito Santo. Mas nós temos que crer, nós temos que pedir, nós temos que confessar os nossos pecados, porque nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Então temos que pedir a chuva temporã e temos que pedir a chuva serôdia do Espírito Santo. Esta festa profética do Pentecostes se cumpriu exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus. Agora, voltando para Levítico capítulo 23, irmãos, vamos para a quinta festa do santuário terrestre, que é mais uma profecia. Capítulo 23, verso 24. Capítulo 23, verso 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º. Que mês? No 7º mês. O nome do 7º mês era Tisri. Tisri. No mês 7º, no primeiro dia do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. O que acontecia no primeiro dia do 7º mês? Começava a festa das trombetas. Você já ouviu trombeta tocando? Quando uma trombeta é tocada, ninguém precisa dizer: escuta, acorda, tem uma trombeta tocando. Porque quando a trombeta toca, todo mundo acorda. Imaginem as trombetas tocando no arraial de Israel. Quando a trombeta tocou no primeiro dia do 7º mês, acordou o povo bem cedo, avisando: está chegando o dia do juízo, está chegando o dia do juízo. Por 10 dias consecutivos a trombeta era tocada. Todas as manhãs o povo acordava com a trombeta tocando. No primeiro dia do 7º mês, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, por 10 dias. Por que 10 dias? Preparando o povo para o dia do juízo.
para que ninguém chegasse no dia do juízo sem confessar os pecados. Imaginem se a pessoa chegava no dia do juízo, que era o dia 10 do 7º mês, é a próxima festa, e dizia: eu esqueci de confessar os meus pecados. Você esqueceu? Você vai ser riscado do povo de Deus para nunca mais pertencer ao povo de Deus. Não tinha condição de uma pessoa que não confessasse o pecado antes do dia do juízo ser salva, irmãos. Ele estaria perdido. Por isso Deus avisava 10 dias consecutivos, tocando a trombeta, preparando o povo para o dia do juízo. O dia do juízo no povo de Israel era chamado dia da expiação. Veja aí no capítulo 23 e o verso 26 e 27. Veja aí o capítulo 23 de Levítico, versos 26 e 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º, 10 dias tocando a trombeta, mas no dia 10 será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Verso 32. Sábado de descanso vos será. Era um dia sagrado, um dia de sábado, não o sábado da lei de Deus, o 7º dia da semana. Esse é o sábado da lei de Moisés. Portanto, queridos, a profecia da festa das trombetas se cumpriu 10 anos antes do juízo celestial. Veja aqui em Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel 8, verso 14 diz que o juízo celestial, o dia do juízo celestial, chamado na Bíblia de dia da purificação do santuário, Daniel 8,14, aconteceria exatamente no final dos 2.300 anos. Veja, a maior profecia da Bíblia, de 2.300 anos. Esta maior profecia da Bíblia marca exatamente o início do dia do juízo, não na terra, o juízo no santuário do céu. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, verso 14. Todos acharam? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias proféticos. 2.300 dias proféticos são 2.300 anos, porque em profecia um dia é um ano, então são 2.300 anos. Esses 2.300 anos começaram em 457 a.C. e se estenderam até 1844 depois de Cristo. Em 1844 depois de Cristo, o movimento milerita adventista milerita estava esperando a segunda vinda de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844, e foi um desapontamento, uma decepção, uma amarga decepção, porque Jesus não veio. Porque o dia 22 de outubro de 1844 não era a segunda vinda de Jesus, era a purificação do santuário. Que santuário? O do céu. E o que é a purificação do santuário? É o dia do juízo. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Todos os dias ele entrava no lugar santo, mas no dia do juízo, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário, que era o juízo celestial. Queridos, foi nesse dia que Jesus penetrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar o juízo celestial. Mas antes de iniciar o juízo celestial, Deus avisou. Como é que Deus avisou? Com a festa das trombetas. Por 10 dias, um dia em profecia é um ano. Então por 10 anos, o movimento milerita, reavivado e cheios do Espírito Santo, avisaram para o mundo que estava chegando a volta de Jesus. Eles pensavam que o juízo era a volta de Jesus, e prepararam o mundo para a volta de Jesus para 1844. Estavam certos e estavam errados. Estavam certos porque era o juízo que estava chegando, errados porque ainda não era a segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, por 10 anos o movimento milerita preparou o mundo para
o ano de 1844. 1844 começou o juízo, começando pelos mortos. Hoje nós estamos vivendo no grande dia de juízo. O julgamento no céu começou com os mortos em 1844. Quando é que vai passar para o caso dos vivos? Quando sair o decreto dominical. O tão esperado e tão falado decreto dominical vai ser aprovado nos Estados Unidos e se espalhar pelo mundo todo. Vai instituir o sinal da besta, o primeiro dia da semana, no lugar do sinal de Deus, que é o 7º dia da semana. O sinal de Deus é o 7º dia, é o sábado de Deus. Leia na Bíblia, Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20, e vamos ver então o verso 12. Todos acharam? Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Qual é o sinal de Deus? Que Deus colocou entre ele e o seu povo? O sábado. O sábado, o 7º dia da semana, identifica os que adoram o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas Satanás criou um sinal para identificar aqueles que não adoram a Deus, mas que adoram um poder humano. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 fala de um outro sinal, colocado no lugar do sinal de Deus. Apocalipse capítulo 13, e vamos ver aqui o verso 16. Capítulo 13, o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então são dois sinais: o sinal de Deus, que é chamado o selo do Deus vivo, e o sinal da besta. A humanidade toda, todos os países da terra, de norte a sul, leste e oeste, todos terão que escolher que sinal vão receber. O povo de Deus faz a decisão ao lado do sinal de Deus, o selo do Deus vivo, e serão perseguidos por isso. A maioria que anda num caminho largo, que quer facilidade, eles aceitam o sinal da besta, que será imposto ou na mão ou na testa. Mas, queridos, aquele que receber o sinal de Deus não poderá nem comprar e nem vender. Somente quem tiver o sinal da besta é que vai poder comprar e vender. Este será o tempo em que o povo de Deus será sustentado. Assim como Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos no deserto, Deus vai sustentar o seu povo durante esse período que ninguém vai poder comprar e nem vender, porque amam a Jesus e guardam os mandamentos de Jesus. Então Jesus tomou a responsabilidade de sustentá-los, como sustentou Israel no deserto, dando-lhes água e dando-lhes o maná. Seu pão será certo, sua água será certa. Porque aqui diz no capítulo 13 e o verso 17, diz que eles não poderão comprar, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos, o selamento do povo de Deus será quando sair o decreto dominical. E o selamento dos ímpios será quando sair o decreto dominical. Então, os ímpios e os salvos serão selados paralelamente. Uns pelo selo do Deus vivo, outros pelo sinal da besta. Os que recebem o selo do Deus vivo, o sinal de Deus, recebem também o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Os que receberem o sinal da besta recebem também o caráter de Satanás, a mente de Satanás. Portanto, o selamento marca a pessoa para a vida ou para a morte. Este é o tempo do juízo dos vivos. Em 1844 começou o juízo pelos mortos. Passará para o caso dos vivos quando sair o decreto dominical. Aí começa o selamento do povo de Deus. Nós estamos vivendo na grande festa da expiação, no grande dia da expiação, no dia do juízo. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Se você permanecer vivo, você vai fazer parte do julgamento dos vivos. Se você morrer hoje ou amanhã,
você passa para o juízo dos mortos. Agora tem mais uma festa, irmãos. Depois do dia da expiação, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 fala que a última festa no calendário de Deus é a 7ª festa. Como Deus trabalha em ciclos de 7, tudo trabalha em ciclos de 7. E a 7ª festa é o arrebatamento do povo de Deus. A 7ª festa ocorre na 7ª igreja, porque nós estamos vivendo na 7ª igreja, tá certo? A 7ª festa ocorre durante a 7ª igreja de Laodiceia. E a 7ª festa, chama-se a festa da colheita. Levítico capítulo 23. Vamos ver então o verso 34. Verso 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, no 7º mês, no dia 15, era a festa das cabanas, festa da colheita. Por que festa das cabanas? Porque no dia 15 do 7º mês, todo o povo de Israel, pais e filhos, todos saíam de casa e subiam nas montanhas e colhiam ramos de árvores, ramos de palmeiras, e arrastavam aquilo da montanha abaixo, arrastavam, iam puxando os ramos, os galhos, e eles construíam cabanas. E já naquela noite do dia 15 eles dormiam dentro dessas cabanas, fora de casa. Todo mundo tinha que dormir fora de casa por 7 dias. A festa começava no dia 15 e até o dia 22. 7 dias a festa das cabanas. E durante esses 7 dias, dormindo fora de casa, dentro das cabanas, pais e filhos conversavam, e pais e avós contavam as histórias das maravilhas e dos prodígios de Deus, como Deus libertou o seu povo do Egito, como atravessaram o Mar Vermelho, como Deus falou do Monte Sinai, como Deus deu os 10 mandamentos, como eles atravessaram o Rio Jordão em seco. Eles iam contando os milagres de Deus, fortalecendo a fé dos filhos. Era uma semana inteira contando as histórias para os filhos. Criança ama dormir fora. Você já experimentou armar uma barraca no quintal da sua casa e falar: vamos dormir na barraca? Criança ama. Queridos, assim era a festa das cabanas, a festa da colheita. Era uma festa de alegria, era a festa mais feliz do ano, porque já tinha passado o juízo, eles já estavam com os pecados perdoados, estavam com os celeiros cheios de alimento, e agora eles explodiam em alegria por 7 dias na festa das cabanas. Esta festa ainda não aconteceu, irmãos. Esta é a festa da colheita. Jesus Cristo voltará em glória e majestade, e Ele levará para o céu todos os seus filhos, resgatados e comprados pelo seu sangue, todos os que foram selados pelo selo do Deus vivo. E nós vamos ascender ao céu numa viagem espacial de 7 dias, porque a festa das cabanas dura 7 dias. Por isso vamos ascender ao céu numa viagem de 7 dias, em direção à Nova Jerusalém, onde seremos recebidos pelos anjos. Lá vai ter uma grande avenida, e vamos ter anjos dos dois lados aplaudindo os que chegam vitoriosos por Jesus Cristo. Queridos, esta é a festa que Deus está preparando para você. O pai está dizendo para o filho: filho, a festa já está pronta. Desce, filho, vá em busca daqueles que são meus. A casa já está preparada, a festa está preparada, vai buscar aqueles que são meus. Muito em breve, queridos, Jesus descerá em poder e glória para realizar esta festa da colheita e levar-nos para o céu. Eu quero estar lá. Eu estou sonhando com esse dia. Estou me preparando para este dia. Quantos daqui querem estar também neste dia preparados para subirem? Louvado seja Deus. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado por estas festas proféticas, 7 festas proféticas, que mostram o trabalho maravilhoso que Jesus realizou, primeiramente como Cordeiro de Deus e depois como sacerdote nosso. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo voltará em breve. Vai nos arrebatar para o céu, vai levar a sua igreja,
os teus filhos selados pelo teu selo, selo do Deus vivo. Dá-nos alegria, Pai, de sermos arrebatados, pais e filhos, nossa família, consagramos-nos a Ti. Venha logo, querido Jesus, nos buscar. Estamos ansiosos por este dia. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.